Você sabia que tem como organizar fisicamente as tuas instâncias EC2 dentro do data center da AWS? Bora para o vídeo. Essa ideia de organizar as máquinas, as nossas EC2 dentro da AWS, leva o nome de Placement Groups ou posicionamento de máquinas, como ele traduz na documentação. Mas vamos lá, vamos entender a ideia e como a gente pode usar da melhor forma esse recurso. Existem três modos que a gente pode posicionar a nossa EC2. Quando a gente cria uma instância EC2, você vai lá avançando lá no console, aquele processo de criação, se você não ativar nada, o que vai acontecer? Então vamos olhar nessa ilustração aqui. Isso é uma foto de um data center, não necessariamente da AWS, mas quando você criou uma EC2, o que acontece? Ela pode posicionar nesse rack, pode posicionar nesse. Isso tudo dentro de uma zona de disponibilidade que está dentro de uma região. Tem um vídeo aí de infraestrutura que eu detalho isso melhor. Mas quando você não sinaliza aonde você quer colocar a máquina, é meio na, entre aspas, loteria. Ele vai escolher um lugar vago e vai colocar a tua EC2. Imagine o seguinte cenário: a tua aplicação precisa lá de uma latência mínima possível para funcionar. E nessa tua aplicação você faz a comunicação entre dois servidores. Em racks separados, mesmo dentro da mesma zona de disponibilidade, ainda que seja milésimos, microsegundos, esse posicionamento vai fazer a diferença. Por isso que a AWS tem esses três modos que eu vou te mostrar agora. Bora lá para a documentação. Então, nos grupos de posicionamento, a gente tem três classes. Vou deixar o link do documento, depois você dá aquela lida esperta aí para sanar as dúvidas. Mas o resumo é o seguinte: eu tenho o modo cluster, o modo partição, e aqui em português ele bota disseminar, que é o spread. Você vê aqui, ó, em inglês, cadê? Ó, modo spread. Vou deixar em português para facilitar. Enfim, nesses três modos aqui, vamos dar uma olhada aqui no desenho. O primeiro modo é o modo cluster. E como definição até de conceito de cluster, eu tenho uma visão, eu olho para o cluster e ali dentro as coisas estão arrumadas, certo? Eu tenho uma comunicação externa e lá dentro ele se resolve para a gente. Nessa ideia de cluster, a gente está aqui trabalhando com alta performance, com alta disponibilidade, aplicações que precisam lá de o mínimo possível de latência. Então ela é uma opção de organização. O que ele faz na prática? Conforme o desenho diz, eles são recomendados para aplicativos que se beneficiam da baixa latência e ele vai organizar as tuas máquinas o mais próximo possível uma da outra, se possível dentro até do mesmo rack. Agora, isso tem um detalhe aqui importante. Esse tipo de recurso, o cluster, ele funciona para alguns tipos de máquina. Por quê? Porque tem, logicamente, dentro, você imagina lá dentro do data center da AWS, eu tenho lá setores dedicados a altíssima performance, que aí entra em configuração de rede e tudo mais. Aqui ele chama aqui de redes aprimoradas, mas mais embaixo aqui na particularidade ele vai falar exatamente, ó, dos tipos de instância que aceitam essa forma de organização. Resumindo, para colocar em prática, precisa que as máquinas lá tenham uma super performance. Essas máquinas aqui são desse tipo e comunicam-se entre si, a gente escolhe o modo cluster. E aí tem mais dois modos para a gente trabalhar. O modo de partição, que ele é intermediário e reflete nesse desenho daqui, ó. Qual é a ideia do modo partição? Ele pega conjuntos de racks e cria partições lógicas. E dentro dessa partição lógica, ele coloca as tuas máquinas ali.
A questão toda, já entra aqui a questão de alta disponibilidade, é você pensar o seguinte: na partição 1, e diferente da partição 2, os meus servidores aqui, entre as partições, não vão compartilhar os mesmos RECs. Então, já tem até essa redundância física. Eu tenho aqui, numa partição lógica, um grupo lá, e aqui outro, e aí eu faço essa separação. Eu acho que nesse desenho aqui ajuda a entender melhor. Vamos supor que isso daqui é a minha partição 1, essa é a minha partição 2 e essa aqui é a minha partição 3. Entre esses RECs tem toda uma comunicação e tudo mais. No caso de falha de uma dessas máquinas aqui, o que está operando em outros conjuntos não é afetado. Então, assim você está apostando na alta disponibilidade, considerando esses aspectos físicos. Essa é a ideia aqui de organização. Distribuído em partições lógicas, lembrando que cada partição lógica pode ser composta por mais de um REC. E esse último aqui, ó, que ele chama lá o distribuição, ou spread, tá vendo cada caixinha separada? É como se na hora que você alocasse a tua máquina, você está dizendo o seguinte: olha, coloca uma máquina aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui. Você está dizendo para a AWS o seguinte: separa fisicamente o mais que você puder essas minhas máquinas. O que você está apostando nisso? Exatamente, falhou fisicamente um conjunto de hardware, o outro não vai ser afetado. Lembrando ainda que isso tudo pode estar acontecendo aqui dentro da mesma zona de disponibilidade. Porque se você tem, isso aqui é a zona de disponibilidade A, você tem uma máquina aqui e essa máquina precisa comunicar com outra zona de disponibilidade, por mais que você use a rede interna da AWS, é claro que vai haver uma latência. Então a estratégia aqui é você combinar a tua disposição nas zonas de disponibilidade, bem como usar os placement group, certo? Então esse é o entendimento, esses desenhos aqui são simples e dá para dar uma visão geral. O que falta a gente fazer aqui? Bom, beleza, entendi, vou ler a documentação. Como é que eu ativo esse negócio? Então vamos lá. Para a gente ativar isso daqui, ó, você vem lá na tua console e dentro da console você vai em EC2. Dentro aqui do nosso dashboard da EC2, você vem aqui do lado, ó, IP elástico, já abordamos esse tema, placement groups. O que a gente faz aqui? É só criar um novo grupo. Você vem aqui, criou o grupo, nome. Isso aqui vai ser o meu grupo de produção. Qual é a estratégia que eu vou utilizar? Eu quero a estratégia de partição. Eu quero alocar as máquinas perto, mas também quero, no futuro, trabalhar aí com essa redundância do hardware, sabendo que uma partição está separada fisicamente de outra partição. Então, eu vou colocar aqui duas partições, criei o grupo. Beleza, grupo criado. E aí? Na hora que a gente vai provisionar as instâncias, a gente vai fazer referência a esse item. Como é que faz isso? EC2, vamos lançar uma instância aqui, ó. E eu lanço a instância, eu vou usar uma aqui qualquer de exemplo. Nessa telinha aqui, escolheu a instância, nos detalhes. Olha aqui, talvez você nunca tivesse atentado aqui para esse detalhe. Placement Groups, eu vou adicionar essa minha instância no Placement Group. Aonde que eu quero? Ó, num grupo existente. Qual é o grupo? O grupo de produção. Aí eu vou avançar e vou criar a minha instância. Na segunda instância eu vou lá e coloco também na minha partição. E assim você tem como aproveitar ainda mais os recursos de alta disponibilidade e o recurso que você precisa lá de uma mínima latência, escolhendo um tipo, escolhendo o outro. Dá uma lida aí nessa documentação e já sabe que pode trabalhar com cluster, com partição e com essa distribuição. Vou ficando por aqui, um abraço, até mais.